A história começa com o nosso esquilo, que é um trabalhador comum do Japão que morreu atropelado, mas não ganhou poder algum. Logo em seguida vemos um garoto correndo desesperado de uma criatura sinistra, e em seguida vemos que vários soldados estão sendo eliminados por umas criaturas similares. Um humano com tanto medo de morrer pensa em se matar, mas ele ainda não decidiu se essa é a opção mais inteligente a se fazer. Do outro lado da tela, o garotinho continua correndo, levando consigo uma caixa que é maior do que ele, e a criatura está logo atrás dele. De volta aos soldados, o humano sem armadura decide que eles precisam fugir. O soldado à sua frente diz que eles não podem fazer isso, mas após ver o olhar sério do humano sem armadura, ele entende que essa é a única coisa que eles podem fazer no momento. O soldado se levanta gritando, perguntando se o templo deles foi destruído, mas ele é morto instantaneamente por uma criatura. O homem na sua frente agora não parece mais querer se matar, e do outro lado da tela, o garoto foi atingido nas costas pela criatura que o seguia e caiu igual merda no chão. Felizmente ele encontrou um buraco perfeito para se esconder, e a criatura, por ser gorda demais, não conseguiu se deliciar com a carne dele, mas a criatura aprendeu que nunca deve desistir e continua tentando devorar o garoto, o que de certa forma dá certo, e o garoto vê sua vida quase indo embora. Ele faz o que pode para se manter vivo e implora para que uma certa pessoa o ajude. Nesse momento vemos alguém se aproximando em alta velocidade. Essa pessoa atinge o monstro por cima com uma adaga, o que deixa o garoto de boca aberta. Depois disso, vemos o homem fazendo o que pode para salvar a vida do garoto, mas ele agora pede para ser morto, já que ele pode ser ressuscitado desde que haja outro corpo. No entanto, o homem soca a cara do garoto e diz que ressuscitar heróis significa trazer a alma deles do inferno e enfiá-la de volta no seu corpo. Ele diz que esse processo deixa um gosto horrível na boca, baixa a autoestima da pessoa e ainda ocasiona em perda de memória. E com muitas mortes, o herói perde até o seu estímulo sexual, se tornando uma máquina de matar. E então ele pergunta ao garoto se ele morreu tantas vezes que já se esqueceu disso. O homem, chamado Shiloh, diz que a situação agora é ainda pior, pois ele não tem nem mesmo certeza se os soldados vão conseguir recuperar seus corpos caso eles morram. Por isso, se o garoto chamado Dota quiser morrer, ele deve fazer isso longe dos olhos do Shiloh. O Dota então cria coragem para arrancar o galho que estava cravado em seu estômago. Ele faz isso gritando bastante, e eu nem posso julgar a dor que ele está sentindo, pois eu nunca fui esfaqueado na vida e nem quero ser. Quem já foi esfaqueado comenta aí como é a sensação. Agora o Shiloh e o Dota comentam sobre o inimigo que eles estão enfrentando desta vez. Primeiro, o Dota comenta que viu muitas fadas dessa vez, o que é algo fora do normal. Sim, o nome dessas criaturas horríveis são fadas. O Shiloh então diz que eles estão lidando com uma praga demoníaca bastante grande, então devem haver cerca de 5.000 fadas para serem eliminadas. O Dota fica chocado ao ouvir que existem tantas fadas e pergunta se somente eles dois vão ter que lidar com tudo isso, e o Shiloh diz que sim. Afinal de contas, a praga demoníaca em breve corromperá toda essa floresta, e a missão deles é ajudar aqueles cavaleiros sagrados idiotas na retirada deles, sem expectativa alguma de apoio. O Shiloh diz que o Dota não pode nem mesmo pensar em fugir, já que eles estão usando coleiras que vão ser explodidas caso eles não cumpram com seu objetivo. No entanto, o Dota ainda acredita que o melhor seja fugir do que ser revivido novamente no futuro, mas o Shiloh não quer perder mais suas memórias e o seu senso de identidade atual. Ele tem medo de se esquecer quem ele é, e essa é a última coisa que ele deseja que aconteça consigo mesmo. Como heróis, eles não têm escolha a não ser cumprir a missão deles. O Shiloh se levanta e diz ao Dota que eles precisam ir trabalhar antes que os cavaleiros sagrados sejam aniquilados. Ao andar para perto da caixa que o Dota estava carregando, o Shiloh percebe que se trata de um caixão. Ele se irrita e pergunta ao Dota por que ele roubou isso, e o Dota diz que pareceu fácil de ser roubado. O Shiloh chuta o caixão e percebe que tem algo dentro. Ele pergunta ao Dota se ele realmente roubou um caixão com um cadáver dentro, mas o Dota diz que estava bem difícil de carregá-lo, então é bem provável que tenha um cadáver dentro. O Shiloh pergunta o porquê dele roubar isso, mas o próprio Dota não sabe explicar. Ele só sentiu vontade e fez. Agora eles precisam saber o que está dentro do caixão para determinar sua importância. Então eles abrem o caixão e descobrem uma garota lá dentro. O Dota pergunta se ela é uma princesa, mas o Shiloh diz que nem mesmo humana essa coisa é. O Shiloh afirma que essa menina é uma deusa, e o Dota pergunta se ela é aquele tipo de arma antiga construída há muito tempo atrás para lutar contra os Lordes Demônios. E o Shiloh afirma que ela é um dos chamados últimos raios de esperança da humanidade. O Dota repara bem e comenta que ela parece ser só uma garota, sendo que as deusas que ele conhece são figuras gigantes de admiração, mas o Shiloh apenas ignora as idiotices dele e diz que eles devem seguir em frente logo. Durante o caminho, eles ouvem uma corneta de caça e, pelo volume do som,
O Shilo chega à conclusão de que esse som vem do grupo de reconhecimento ou de uma outra tropa. O Shilo pergunta como está a situação lá embaixo para o Dota, e em resposta, ele diz que há pessoas lá embaixo sendo atacadas. Lá embaixo, os guardas estão sendo devorados vivos. Um dos soldados sem capacete consegue cortar uma fada, mas os outros soldados não parecem ter o mesmo nível de habilidade. O Shilo observa calmamente o desenrolar da luta, enquanto um soldado perde lentamente os seus membros para a criatura. O Dota quer fugir imediatamente, mas o Shilo acha melhor salvar pelo menos alguns soldados. Ele se prepara para lutar, mas de repente ele ouve uma voz. E ao olhar para trás, ele vê aquela deusa de antes se aproximando. E só pelo caminhar dela é possível ver o quão forte essa deusa é. E ela comenta que o Shilo parece ser o cavaleiro dela. O Shilo parece não ter gostado disso, e a deusa continua dizendo que ele deve eliminar seus inimigos com a ajuda dela, e depois que tudo terminar, ele deve elogiá-la e fazer carinho em sua cabeça. Ela promete que sua vida será sempre boa, desde que ele elogie essa grande deusa. O Shilo dá de ombros e comenta com o Dota que essa coisa é realmente uma deusa. O Shilo diz que provavelmente ela é a 13ª deusa que até então não havia sido ativada. A pequena deusa se apresenta como a deusa Teorita, a guardiã que traz milagres à humanidade. Ela diz ao Shilo para se apoiar nela o quanto quiser, e ela vai conceder a ele tudo o que ele desejar, já que essa é a única razão para ela existir. O Shilo responde com raiva que ela está fazendo tudo parecer simples. Ele diz que a Teorita só está dizendo besteiras e revela que ele odeia deusas. Ele então olha para o Dota e pede para ele dar um jeito nessa deusa. O coitado do Dota não sabe nem mesmo o que fazer. E o Shilo também não ajuda explicando. Ele apenas segue em frente para ajudar os Cavaleiros Sagrados, enquanto diz que não vai depender do poder de uma deusa. Ele para no meio do caminho e diz ao Dota que ele precisa dar o caminho e a direção. Então o Dota é obrigado a ir com ele, deixando a deusa para trás sozinha. Perto do acampamento dos cavaleiros, o Dota dá a direção do melhor alvo a ser abatido, e de repente a deusa aparece ao lado do Shilo comentando sobre a visão poderosa do outro garoto. Nesse momento, as fadas demoníacas percebem a presença do Shilo se aproximando em alta velocidade e se voltam para atacá-lo. O Shilo ignora qualquer ajuda da deusa e avança arremessando sua adaga imbuída com sua mana. A adaga atinge uma das fadas e explode essa e as outras fadas em 1967 pedaços. Pelo menos foi isso que eu consegui contar graças ao meu autismo com hiperfoco em animações. A Teorita pergunta que tipo de poder ele usou para causar essa explosão, e o Shilo diz que usou o selo sagrado de calor e luz. Ele diz à deusa para ficar longe dele e se esconder, e ela parece ficar chocada com o fato dele estar ignorando o poder dela. Ele explode mais uma fada, salvando a vida de mais um cavaleiro, e logo em seguida mais 2 fadas aparecem, mas são rapidamente explodidas. O Shilo diz ao Dota para ficar mais atento, e começa a atirar mais nas fadas. Nesse momento, uma das fadas avança contra o Dota, e ele finalmente elimina uma. Ao mesmo tempo, várias fadas começam a surgir na floresta. A Teorita não sabe o que fazer, e pergunta ao Dota se ele quer ajuda, mas o garoto não sabe como pedir ajuda, e apenas pede para ela ficar longe do perigo. Ao mesmo tempo, o Shilo avança e consegue explodir um grande grupo de fadas, mas ele quase é morto por uma fada que vem escondida pela fumaça da explosão. Mas no último momento, o Dota o salva, quase o matando junto com a fada, mas o Shilo não se importa com o fato de quase ter sido atingido e pede para o Dota continuar o apoiando. Eles avançam em direção a uma próxima horda de monstros se aproximando, e a deusa vai atrás deles, tentando de alguma forma ser útil para o seu cavaleiro. Quando a noite chega, vemos que vários cavaleiros foram salvos. O Shilo pede para que eles fujam antes que mais fadas apareçam, mas o líder desses cavaleiros queria agradecê-lo pessoalmente antes de tudo. Porém, ao chegar perto do Shilo, ele percebeu que o seu herói é na verdade um condenado à morte. O Cavaleiro Sagrado puxa sua arma e diz que ser salvo por um herói condenado à morte fere o orgulho dos Cavaleiros Sagrados. O Dota pergunta ao Shilo se eles não deveriam receber agradecimentos ao invés de ter espadas apontadas para eles, mas o Shilo diz que é esse tipo de tratamento que os heróis recebem. De repente, a Teorita entra na frente do Shilo dizendo que ele os salvou pois não consegue abandonar pessoas em perigo, mas o fato da deusa ter aparecido ali só faz os cavaleiros levantarem ainda mais a guarda deles contra o Shilo e o Dota. Eles perguntam o que essa grande pessoa está fazendo com eles, já que ela deveria estar com a equipe de carga. O Shilo se prepara para atacar, mas antes ele pergunta se os cavaleiros estão dispostos a abaixar suas armas se ele responder. O Dota é completamente contra criar uma briga agora, já que uma nova onda de monstros está chegando. De repente eles ouvem o Venetin
Venetim falando diretamente na mente deles. O Shilo ainda tem fadas para eliminar, então ele pede para o Venetim falar logo o que está acontecendo. Então ele diz que a força principal dos Cavaleiros Sagrados estão avançando em direção à praga. O Shilo confirma se o que o Venetim disse é verdade, e então o Venetim dá mais detalhes sobre o que está acontecendo. Ele diz que os Cavaleiros Sagrados estão se reunindo para impedir o avanço da praga. O Shilo então pergunta aos cavaleiros na frente dele o que a capitã deles está pensando, e então o líder desses cavaleiros diz que a capitã Kivia tomou essa decisão, e se for pelo bem dela, eles estão dispostos a dar a vida deles. O Venetim pergunta ao Shiloh se ele não vai ir salvar os cavaleiros, pois se mais da metade deles morrerem, a missão dos heróis vai fracassar e eles podem ser castigados com algo pior do que a morte. O Shilo pergunta para onde os cavaleiros foram, e o Venetim rapidamente confere no mapa a localização deles, e diz ao Shilo que eles estão indo para o rio Parcel. O Shilo diz aos Cavaleiros Sagrados na sua frente para eles não se unirem ao grupo principal de cavaleiros, pois se eles fizerem isso, eles serão apenas um peso morto. Um dos cavaleiros diz que está disposto a morrer pela sua capitã, mas o Shilo diz que eles devem recuar pelo sul, pois o caminho já foi limpo e a equipe que supervisiona os heróis já está os esperando. O Shiloh diz que agora vai ir buscar a comandante deles antes que ela morra. Ele avisa o Dota que a missão não acabou, e o Dota fica infeliz com isso, enquanto a deusa está feliz com a decisão honrosa que o Shilo tomou, mas o Shilo só está fazendo isso pois a sua vida está em risco. O Dota senta no chão e diz que é contra, pois ele não quer morrer por aqueles cavaleiros sagrados idiotas. O Shilo manda o Dota calar a boca e diz que se fosse possível, ele deixaria esses cavaleiros sagrados morrerem, pois ele odeia todos que desperdiçam suas vidas assim. Mas se ele simplesmente os abandonasse, ele seria pior que esses lixos que ele despreza. Ele se vira e diz ao Dota que eles precisam ir. Do outro lado da tela, vemos que a guerra dos cavaleiros contra os seus inimigos está sendo difícil, e os cavaleiros estão tendo muitas baixas. Durante uma pausa, todos aproveitam para comer. Ao mesmo tempo, a vigia segue forte em busca de qualquer inimigo se aproximando, e de repente os inimigos são avistados, e todos se preparam para lutar. As fadas demoníacas avançam com tudo, e os cavaleiros seguem as ordens da sua comandante gostosa. Aqui era dentro. Quando as fadas tentam atravessar o forte, a capitã ordena que todos atirem e rapidamente a primeira onda de fadas demoníacas são destruídas. O observador reporta isso à sua capitã, mas eles não podem nem mesmo comemorar, pois agora um grupo de trolls infectados pela praga demoníaca estão avançando contra eles, acompanhados das pequenas fadas. A capitã ordena que os soldados usem balistas de trovão e não deixem essas coisas atravessarem o rio. O primeiro disparo é um sucesso e um troll é rapidamente eliminado, mas o Shilo analisa a situação e rapidamente chega à conclusão de que os soldados não vão ter munição para todos os inimigos. O Dota pergunta se o Shilo conhece esses cavaleiros, e ele diz que nunca viu aquele brasão que eles estão usando. O Dota então diz que eles devem abandoná-los, e afirma que com certeza esses cavaleiros devem conseguir lidar com tudo sozinhos, mas a deusa o repreende dizendo que ele deveria compartilhar a glória da vitória. O Shilo apenas observa de canto de olho, enquanto o Dota responde que ele nunca participou de alguma comemoração de vitória. Do outro lado da tela, como previsto, os cavaleiros sagrados ficam sem munição, e a capitã ordena que eles avancem com suas armas. Lentamente todos começam a ser massacrados. O Shilo comenta que o Lorde Demônio, que comanda todos eles, é inteligente e por isso as feras não agirão de qualquer maneira. Então o plano do Shilo é se unir aos Cavaleiros Sagrados e forçar uma retirada. Mas antes que ele termine de falar, ele percebe que o Dota sumiu. O Shilo encontra uma mensagem dizendo que ele partiu para roubar coisas dos Cavaleiros Sagrados. O Shilo diz que já esperava isso daquele herói inútil. E então a deusa enche seu peito e diz que ela sabia que a única pessoa que o Shilo pode confiar é nela, mas o Shilo se recusa a usar o poder de uma deusa. Ele então sobe em cima de um muro e usa uma explosão para poder se mover rapidamente até o campo de batalha. Ele atira suas adagas explosivas, eliminando um monte de fadas demoníacas de uma vez só. Ao chegar no solo, ele é atacado por uma fada, mas ele se esquiva e a elimina, cortando o seu corpo pela lateral. Ele avança salvando o máximo de pessoas que pode. Ao mesmo tempo das fadas que foram mortas, pequenos vermes nascem e se atiram na direção dos soldados, mas eles revidam, atirando nos pequenos no ar. Mas isso não adianta de nada, e uma simples mordida desses pequenos demônios derrete instantaneamente a parte atingida do corpo de um humano. O Shilo avança, desviando e explodindo o máximo de inimigos que pode. Até o momento, ele já deve ter lançado mais de 30 adagas explosivas.
Ele consegue eliminar a maioria dos demônios, e isso chama a atenção da capitã. Ela avança até o Shiloh e pergunta quem ele é. Nesse momento, a deusa avança, elogiando o Shiloh pelo trabalho dele, e a capitã fica chocada ao ver a deusa no meio do campo de batalha. Mas o Shiloh a acalma, dizendo que o grupo de carga foi morto e desde então a deusa tem o perseguido. Ele diz à capitã que odeia deusas e reforça o que disse, afirmando que não fez pacto algum com essa deusa. Ele pede para a deusa escolher o seu cavaleiro entre as pessoas ao redor, e a capitã novamente pergunta quem o Shiloh é e quais são os seus objetivos. O Shiloh adoraria responder a pergunta dela, mas eles não têm tempo. Ele então olha para trás e diz que o rei demônio está se aproximando. Rapidamente a praga começa a se espalhar e um simples sapo se torna uma daquelas criaturas que todos chamam de fadas. Tudo ao redor do rei demônio é afetado pela sua praga e as coisas vivas acabam se tornando seus servos demoníacos. O exército do rei demônio é gigante e os soldados, com medo, ordenam o disparo das armas de raio. A capitã grita dizendo que ela não deu essa ordem, mas agora já é tarde demais. Os disparos são feitos e o rei demônio se protege com um campo de força que devolve todos os raios de volta para os soldados. O Shiloh então diz à capitã que eles devem recuar para o norte, já que ela não trouxe nenhuma arma de longo alcance poderosa além dos raios. No entanto, a capitã se recusa a recuar. O Shiloh se irrita e diz que foi ordenado a ajudar eles a recuarem. É nesse momento que a capitã percebe que o Shiloh é um herói, e receber a ajuda de um a ofende profundamente. Ela revela que o objetivo dos soldados era se sacrificar aqui para garantir a fuga da deusa para um lugar mais seguro, mas agora o plano inteiro foi destruído. Quando a capitã percebe que o nome desse herói é Shiloh, ela percebe algo. Mas antes que ela faça ou diga qualquer coisa, um monstro se aproxima e do seu órgão de baixo, que mais parece um membro masculino, a criatura começa a tirar bolas de carne em todos. O Shiloh manda todos se abaixarem, mas isso não adianta de nada, pois as bolas de carne na verdade são ovos contendo insetos gigantes. Os insetos começam a devorar os humanos, não deixando nada sobrar para os betinhas. A formação dos soldados é completamente destruída e o massacre agora é iminente. A capitã ordena que todos mantenham a posição, mas os soldados estão gastando toda a munição disparando suas pistolas de raio. O Shiloh elimina alguns monstros, mas de repente ele vê a capitã em perigo e age rapidamente para a salvar. Mais uma de suas adagas quebra e ele dá um jeito de explodir o monstro mesmo assim. Ele para ao lado da capitã e comenta que sua sorte está acabando. De repente, uma das armas gigantes de raio é devorada pelos insetos e o Shiloh e todos ao redor são atingidos por um disparo acidental. Alguns segundos depois, o Shiloh acorda e vê a deusa bem na frente dele, dizendo que ele deve usar o poder dela. Caso contrário, todos aqui terão uma morte triste, mas o Shiloh se recusa a fazer um pacto. Ele grita o nome da capitã Kivia, mandando ela fazer um pacto com a deusa. Ele olha para baixo e percebe uma peça da armadura da capitã. Não só isso, mas ele ouve muitas pessoas ao redor morrendo. A deusa então diz ao Shiloh novamente para fazer um pacto com ela, mesmo que ele odeie as deusas. Ela garante uma vitória completa sobre o inimigo. Sem alternativas, o Shiloh decide aceitar o pacto. A deusa Teorita tenta explicar como funciona o pacto, mas o Shiloh já sabe dos detalhes e manda ela fazer logo isso. Ele corta o seu braço e estica sua mão gigante para a pequena deusa. Ela beija a mão dele e o concede o poder de uma deusa. Nesse momento, o Shiloh percebe o poder entrando em seu orifício traseiro. Ele se arrepende por ter feito isso novamente. Agora, a Teorita se apresenta como a deusa das espadas e oferece o seu poder ao Shiloh. Ele manda ela fazer o melhor que pode e então rapidamente uma chuva de espadas elimina todos os demônios ao redor. A Teorita então pede para o Shiloh elogiar e fazer carinho na cabeça dela, mas ele diz que precisa eliminar o restante dos demônios ao redor. Ele lança uma espada na direção do demônio e graças ao seu poder a espada explode. Ele então pede a Teorita por mais espadas e ela diz que vai cobrar um carinho dele depois. Agora, com esse novo poder, o estoque de armas do Shiloh para lutar não tem fim. Ele explode vários demônios e quando a capitã finalmente aparece, ele exige que ela ordene a retirada dos seus soldados. Ela pergunta por que deve seguir as ordens do Shiloh e ele diz que ela deve obedecê-lo se quiser sobreviver. Ele diz à capitã que vai derrotar o rei demônio agora e depois disso ela pode reclamar o quanto quiser. E ao ouvir isso, a deusa pergunta se ele está fazendo tudo isso pela honra, mas o Shiloh diz que o único desejo que ele tem agora é o de infligir a sua violência extrema naquela criatura. Ele avança, levando a deusa consigo, e logo no início do seu caminho uma grande horda de monstros aparece. A deusa diz que pode lidar com eles, mas o Shiloh se recusa a deixá-la lutar. Ele sabe que até deusas têm um limite, e por isso ela não deve subestimar o inimigo. Ele então avança loucamente, cortando qualquer inimigo que ouse entrar em seu caminho, e em momento algum ele permite que a deusa use novamente o seu poder.
Ele avança até ficar de frente para o Rei Demônio, onde ele acaba sendo atacado, mas ele desvia facilmente e usa o ataque do Rei Demônio para avançar e atingi-lo com uma espada que explode em uma parte frágil do Rei Demônio. Mas isso não é o bastante para derrotá-lo, e agora o Shiloh se vê quase encurralado por uma quantidade absurda de monstros. Então ele permite que a deusa use o seu poder para eliminá-los com grandiosidade. E é exatamente isso que ela faz. Logo em seguida, o Shiloh avança contra o Rei Demônio e, lendo a mente dele, a deusa sabe o que ele deseja. Então ela invoca uma espada colossal, maior que a minha vizinha gorda. E pelo visto, quanto maior for a espada, maior é a explosão que o Shiloh consegue gerar, pois bastou essa espada gigante explosiva para ele eliminar esse Rei Demônio nojento. Ele cai no chão pensando que venceu, mas o Rei Demônio começa a se regenerar e ainda por cima ataca a deusa, mas o Shiloh usa o seu corpo para a proteger. Ele acorda segundos depois com a deusa perguntando se ele está bem, e enquanto o Rei Demônio parecia descontrolado, atingindo até mesmo seus subordinados, o Shiloh observava tudo aquilo acontecer sem saber o que fazer, até que de repente o Dota aparece perguntando se eles estão bem. O Shiloh percebe que o Dota está com um canhão com um selo da terra arrasada e começa a rir. Ele agradece ao Dota por ser um ladrão compulsivo de coisas estranhas, pois desta vez ele roubou algo bem útil. O Shiloh ativa a potência máxima desse canhão e se levanta para dar o golpe final no Rei Demônio. Ele joga essa bomba no Rei Demônio e foge levando o Dota e a deusa para longe da área da explosão. E o resultado é brutal. Não sobra nada para o Betinha. Após o Rei Demônio ser eliminado, as fadas geradas por ele começam a recuar. O Shiloh revela que já matou vários Reis Demônios, mas nunca foi graças à ajuda de um perdedor como Dota. E agora a deusa pergunta se ela agiu bem, e foi útil. O Shiloh não quer admitir, mas ele só venceu graças a ela. Então ele diz que ela fez bem em ficar viva. Ela estranha o elogio dele, mas então ela pede para ele fazer carinho na cabeça dela. E o Shiloh, mesmo hesitante, levanta sua mão para fazer isso. Mas então ele se lembra de uma outra garota pequena e fica em choque com as lembranças. Nesse momento, a Capitã Kivia aparece. Ela acusa o Shiloh de ser um sentenciado à morte que foi condenado por matar a sua deusa com suas próprias mãos. Então, mesmo que a deusa confie totalmente nela, ele não é alguém de confiança para ela fazer um pacto. Então, em um julgamento que aconteceu no passado, vemos o Shiloh em um depoimento. Antigamente, ele era o capitão da Guarda Sagrada. Na época, ele lutou contra a 11ª praga demoníaca e a derrotou, mas ele foi brutalmente acusado de ter comandado todas as tropas para a morte. O Shiloh tenta dizer que recebeu ordens para seguir em frente, mas todos negam qualquer ordem e o acusam de ter tomado tal decisão. E por fim, o Shiloh é acusado de matar sua própria deusa. Ele não nega essa acusação e apenas diz que não teve escolhas. Ele diz que a deusa usou todo o seu poder para salvar a todos, e no fim ficou sem os seus poderes. Então ele não teve escolhas, a não ser tirar a vida dela. Acontece que quando uma deusa fica sem os poderes, ela é contaminada pela praga e pode se tornar algo pior que um rei demônio. Mas o alto escalão que comanda os demônios sagrados nega que uma deusa possa ser maculada pela praga. O Shiloh diz a todos que a sua deusa sabia disso e já estava começando a ficar contaminada. Então ele não teve escolhas a não ser tirar a vida dela. No entanto, o julgamento segue com ele sendo brutalmente acusado de ter tomado as piores decisões e ter matado sua própria deusa. A pena dele é piorada por ele ter dito coisas blasfemas contra uma deusa, e após perder sem nem mesmo ser ouvido, o Shiloh chega à conclusão de que tudo foi armado para que ele e a sua deusa fossem eliminados. Ele acaba sendo sentenciado a ser um herói, e mesmo com tudo perdido, o Shiloh jura descobrir quem armou para ele, para sua deusa e se vingar. Assim termina o primeiro episódio desse anime incrível, e eu pretendo trazer essa obra semanalmente para vocês.